Este é o segundo vídeo dedicado a propriedades da convolução e, de fato, no presente vídeo veremos mais propriedades dos sistemas por meio da convolução do que propriamente propriedades da convolução. Já no vídeo Propriedades da Convolução 1, vimos as propriedades comutativa, distributiva e associativa da convolução. E no presente veremos como é que a gente analisa sistemas sem memória por meio de convolução, idem, causalidade e estabilidade. Mais do que dizer que olharemos para esses sistemas pela convolução, nós olharemos para esses sistemas utilizando a sua resposta ao impulso, que é um dos elementos da convolução que fornece a saída desses sistemas. Então, veremos que essas coisas estão todas amarradas de um jeito ou de outro. Pois então, vamos à primeira propriedade, que é essa, sistemas sem memória. Queremos analisar sistemas sem memória. Eu vou começar fazendo uma declaração que vocês poderão depois verificar e pensar e ver se vocês concordam. Mas um sistema sem memória, a sua resposta ao impulso é necessariamente um impulso na posição zero. O que pode mudar nesse impulso é o peso. O peso pode ser diferente de um, não precisa ser unitário. Okay? Então, esse é o nosso ponto de partida e queremos responder a seguinte pergunta. Se um sistema tem uma resposta ao impulso que é impulsiva, como esta, qual é a solução da convolução entre a resposta ao impulso e uma entrada qualquer? Okay? Para isso, vamos utilizar uma propriedade que eu indiquei aqui à direita, chamada de propriedade de peneiramento ou propriedade de amostragem do impulso unitário. Então, imaginemos uma função qualquer aqui, indicada por x de t em azul, e em vermelho está um impulso unitário na posição t0. Eu quero conhecer qual que é o produto desses dois. Então, o produto da função em azul vezes o impulso unitário na posição t0. Ora, como o impulso unitário ele é 0 para cá e 0 para cá, a menos do instante t0, o resultado do produto, por definição, tem que ser nulo. Então, isso tudo aqui é zero, eu só preciso me perguntar o que ocorre no instante t0. Bom, no instante t0, isso a gente consegue chegar a esse resultado fazendo um pequeno pulso de largura finita e tomando o limite da largura tendendo a zero, mantendo a área unitária. Mas já vou dar o resultado de uma vez. O resultado também é um impulso, e esse impulso também está na posição t0, mas seu peso não mais será 1. O peso deste impulso será o valor desta função na posição do impulso, ou seja, x em t0. E x em t0 é o valor que vocês mediriam, por exemplo, nesse ponto do eixo vertical. Esse ponto é x no instante t0. Esse é o valor. Muito bem? Então, com este resultado, voltamos aqui para o lado esquerdo e vamos pensar na convolução gráfica, né, entre esses dois sinais. Por questões de facilidade, eu alterei a posição do x com o h, de tal modo que, neste caso, ao fazermos esta convolução, o sinal que eu vou inverter e correr será o h. Será mais fácil fazer isso do que inverter e correr o x. Então, invertendo esse impulso, continua o mesmo impulso, e agora viremos com esse impulso aqui da esquerda, né, posicionando, fazendo este produto e tomando a integral. Muito bem. Até o impulso aparecer no instante zero, obviamente não há superposição e o resultado é nulo. Aqui mesmo, nesse ponto, é 0 com 0, né? Então dá 0, e a partir daí haverá produto não nulo. Então, por exemplo, numa determinada posição, suponhamos aqui, quando parar em meio, o que teremos aqui em meio? Em meio, esse impulso de amplitude de peso A aparece aqui,
Eu preciso fazer então o produto dos dois, aí eu lanço mão deste resultado. Então o resultado é um impulso com esta amplitude, ou melhor, o impulso tem o peso correspondente a este valor de amplitude vezes o A. Só que isso é o peso do impulso. Ao tomar a integral, que é a área, ele extrai o peso e torna isso um número. Esse número é precisamente esse valor aqui vezes o A. Okay? E se eu tivesse feito isso aqui, seria igual, e fazendo isso depois igual. Então vocês observam que à medida que esse impulso percorre aqui, nós vamos recuperando exatamente o mesmo sinal, mesmo perfil, multiplicado pelo valor do impulso. Então 3, aqui fica 3A, aqui esse menos 1, menos 1A, e assim sucessivamente. Okay? Em outras palavras, a saída de um sistema sem memória tem a mesma cara, a mesma forma de onda do sinal de entrada, a menos, eventualmente, de um fator de escala, que no caso aqui é o A. Mas a forma de onda é a mesma. Cada detalhe, cada quina do sinal de entrada aparece na saída. Essa é a marca registrada de sistemas sem memória. Por contrapartida, a marca registrada, a assinatura de um sistema com memória é deformar, filtrar o sinal de entrada de acordo com o comportamento dinâmico do sistema com memória. Outra propriedade é a propriedade de causalidade. Então, dizemos que um sistema ele é causal se ele não responde antes da excitação. Em outras palavras, se a saída é causa da entrada. Então, imagine um sistema cuja entrada é o impulso unitário, a saída, por definição, é a resposta ao impulso unitário. E para que o sistema seja causal, precisamos ter que este sinal seja nulo até zero, podendo ser qualquer coisa a partir de zero. Então, por exemplo, aqui temos um exemplo de um sistema causal, né? Ou seja, não houve resposta anterior à chegada do impulso. Vamos olhar aqui à direita uma situação em que chega um impulso, pode ser de peso diferente de 1, aqui eu coloquei 2, e ele não chega no instante zero, ele chega no instante t0. Esse impulso ele é escrito dessa maneira, 2 delta de t menos t0. Em sendo um sistema causal, e vamos imaginar que seja exatamente esse sistema, qual é a saída nesse cenário? Ora, não pode ser antes de t0, porque o sistema é causal. Então, em t0, teremos esse tipo de resposta, multiplicado pelo 2. Né? Então, teríamos alguma coisa assim. Aqui, t0 mais 0,5. Aqui antes era 1, agora é 2. E, com isso, estamos resolvidos. Se esta resposta tivesse se dado antes, o sistema seria não causal. Pois bem, aqui embaixo temos, para nossa lembrança, o somatório de convolução e a integral de convolução. Quando o sistema é causal, é comum começarmos esse somatório em zero e começarmos essa integral também em zero. E a justificativa para isso é o que vocês estão vendo aqui. Como esse sinal precisa ser nulo antes do instante zero, e o J é o índice que percorre esse sinal, ou no caso contínuo, o tal que é a integral, a variável da integração é o que percorre o H, sendo que o H não tem valores diferentes de zero antes do zero, então não há necessidade de acumularmos, seja por somatório, seja por integral, nenhum produto nulo.
Então, é costumeiro começar essas integrais e somatórios em zero para o caso de sistemas causais. Por fim, vamos discutir a questão da estabilidade de entrada limitada, saída limitada. O sistema tem resposta ao impulso h de n, entrada x de n, a saída y de n sabemos que pode ser escrita como um somatório de convolução se esse sistema for um sistema LIT. E é isso que a gente imagina que seja o caso aqui. Muito bem, podemos fazer análise de entrada limitada. Vamos imaginar que esse sinal de entrada x, ele seja limitado. Eu vou escrever isso da seguinte maneira, que ele tem que ser menor ou igual a b, né, no seu módulo, em que b é uma constante arbitrária qualquer. A saída é dada por esse somatório, que é o somatório de convolução, e podemos então aplicar o módulo de aqui, o módulo daqui, e não mudamos nada, ou seja, essa expressão ainda é válida. Mas como queremos lançar mão deste resultado, vamos distribuir o módulo aqui da direita, pegando primeiro esta parte e o produto do módulo por essa parte. Como eu separei os sinais agora pelos módulos, aqui, isso aqui é menor ou igual. Okay? E agora temos que esse módulo, podemos lançar a mão deste resultado que, por hipótese, esse módulo é menor ou igual a b. Então, no pior dos casos, ele será igual a b. Se for igual a b em todos, o b pode vir aqui colocar ele separado, porque ele faz parte de todos os produtos do somatório, coloco ele em evidência e esta desigualdade ela se verifica. Okay? Aqui não posso esquecer desse módulo, ele vem aqui de cima. Portanto, quando é que isso aqui será verdade? Isso só será verdade se este somatório de menos infinito a infinito do módulo da resposta ao impulso for limitado, ou menor do que infinito. Se isto for verdade, então a saída também será limitada, como a entrada era limitada, o sistema é estável. Esta é a condição para a estabilidade B e BO de um sistema LIT, dado a sua resposta ao impulso. E como que a gente lê esse somatório, ou melhor, essa expressão? Dizemos que o sinal H de J, ou H de N, a sua resposta ao impulso, é absolutamente somável. O análogo, no caso de sistemas em tempo contínuo, quer dizer que a integral de menos infinito a infinito de H de tal, isso no módulo é menor do que infinito. Então dizemos neste caso aqui que a resposta ao impulso H de tal é absolutamente integrável. Então nesses casos os respectivos sistemas são sistemas estáveis. Ok, vamos agora ver o problema 2.14a do Oppenheim-Wilski. Lá eles propõem o seguinte: imagine que a resposta ao impulso de um sistema LIT é dado por esta função, e a pergunta é se o sistema respectivo é estável. Vamos utilizar os resultados que acabamos de obter para resolver esse problema, e isso corresponde a verificar se a resposta ao impulso h de t é absolutamente integrável ou não. Para isso, vamos reescrever essa resposta ao impulso da seguinte maneira: e elevado a menos t, que multiplica 2jt, u de t. Okay? E ainda vou reescrever da seguinte maneira: e menos t, u de t, e e elevado a 2jt. Muito bem, tomando o módulo do lado de cá,
E separando os módulos aqui, E menos T U de T vezes o módulo de E2JT, aqui eu preciso colocar menor ou igual. Okay? Muito bem, isso daqui é um fasor, então sabemos que tem um módulo unitário, isso é 1. Então, o módulo daqui é E elevado a menos TU de T. E sabemos que esse sinal, E elevado a menos TU de T, como é que ele é? Ele é 0 até a origem. Por quê? Porque estou multiplicando por um impulso, por um degrau unitário, e depois é uma exponencial decrescente, porque esse coeficiente é negativo. O módulo dessa função é claramente menor, né, do que infinito. Em outras palavras, a resposta ao impulso que está indicada aqui é absolutamente integrável e, portanto, o sistema é estável.